a semente que produziu o cristianismo. Porque é fácil para qualquer um perceber que o Evangelho de Jesus não poderia ter produzido o cristianismo. Não há gene compatível. O DNA do Evangelho é antagônico ao DNA do cristianismo. O DNA do cristianismo é totalmente compatível com o DNA de Constantino, não com o de Jesus, não com o dos apóstolos, não com o do Evangelho. É a ignorância absoluta de um lado, a alienação de outro, e esse pânico mental dos crentes que não os permite fazerem as leituras mais óbvias e simples. O que a gente tem em relação ao imperador Constantino? Nós temos praticamente quase 3 séculos de uma igreja, de um grupo perseguido, e quanto mais perseguido, mais crescia. Quanto menos privilégios humanos, mais graça divina. Quanto menos poder humano, mais poder no espírito. Quanto mais opressão, mais contaminação, no melhor sentido, de ir entrando em todos os veios da sociedade. Quanto mais escravos, mais livres. E enquanto isso o Império Romano se esfacelando, depois de uma quantidade enorme de abusos praticados no mundo inteiro, colocando nações a serviço, depois de rebeliões dessas nações. E a história romana é uma história de desassossego o tempo todo, de exploração o tempo todo. Quando se chega ao tempo de Constantino, já se tem um império totalmente arrebentado. Aquele antigo império romano monolítico já tinha acabado. Eles estavam vivendo no tempo da tetrarquia, 4 imperadores num império esfacelado, sem nenhum ponto e nenhum elemento de coesão. É quando surge a necessidade de Constantino de enfrentar os inimigos romanos para tentar não deixar que a cidade de Roma seja tomada pelo pior adversário dele, o que implicaria na sua morte, se o cunhado, o irmão da Fausta, continuasse imperador em Roma. Ele vai para essa luta, o meteorito cai, a interpretação do Lactâncio, veja Deus aí, era um presságio, eles estavam precisando de qualquer presságio, aquilo entra nele como uma expectativa, e o Lactâncio vira o primeiro profeta oficial de imperador. Depois disso o cristianismo teve milhares e milhões, e eu vendo o Lactâncio aí, vi o mesmo retrato de centenas de pastores, líderes, bispos, todas as vezes que conseguem se aproximar de um governador, de um presidente da república, fica todo mundo assim, aparvalhado, dizendo: você é o homem, você é o cara. Você não lembra quantas vezes você também já não viu essa história? Tudo tem a ver com o fato de que quanto maior seja a opressão, mais a tentação do diabo será aquela que oferece transformar pedra em pães. Quanto mais seja o espírito de rejeição que esteja infiltrado no coração da pessoa, mas o que o diabo oferece é um espetáculo público. Pula do pináculo que você vai ver como a glória vai aparecer. Ou então leva a um alto monte e diz: você até hoje não teve nada, para que continuar sofrendo desse jeito? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E é isso que vem ao coração dessa liderança cristã no início. Chegou a nossa hora. Enquanto isso, o que é dito a Constantino é um só império, um só Deus e um só imperador, para sempre. Pegam as profecias do reino davídico, que se transfere para o Cristo Rei, e agora a projetam em cima do imperador Constantino, um império que não terá fim, que é o grande surto do cristianismo católico romano e, por conseguinte, o grande surto da cristandade. É ter esse império na terra que não terá fim.
Essa semana, inclusive, eu respondi uma carta, não respondi, eu comentei uma carta que me foi enviada, que foi produzida por um amigo de muitos anos, lá em São Paulo, apavorado com a presença, com a invasão muçulmana no Brasil, panicado com isso. Você vê que o pânico é um pânico constantiniano, é aquele pânico de quem diz os invasores estão chegando e vão relativizar o nosso poder. É tudo geografia, poder, controle, domínio sobre a terra, é império. Não é reino de Deus, é império. Oi? Que a pessoa te procurou para falar? Não, foi uma carta que esse pastor voltou da Turquia e apavorado, uma Eu conversa que teve recebi no antes avião, mesmo de você escrever no site. Eles, fazendo uma conclamação. o evangélico eles espalharam e eu acabei recebendo. Vamos assim. nos defender contra a evangelização muçulmana. O pessoal já não sabe mais nem que palavras usam. Evangelização muçulmana. Quer dizer, evangelização virou de fato, foi estupro, é uma palavra para significar invasão. Quer dizer, reflete o que o cristianismo fez. Evangelização cristã é invasão cristã. Então agora a evangelização muçulmana é invasão muçulmana. Mas não é sobre isso que a gente está aqui para conversar. O que eu disse no início é que essa é a semente. É óbvio que há muitos outros aspectos de sutilezas e complexidades que esse documentário não carrega. Eu disse no início que o objetivo do documentário me pareceu ser apenas estabelecer a relação direta entre Constantino e a formação do cristianismo. A vida de Constantino é muito mais ampla. Por exemplo, o documentário não mostrou que, conquanto ele desse toda a força para a igreja, e foi ele que transformou a igreja numa religião, o Senado estava certo quando disse o cristianismo não é uma religião, não era mesmo, é uma contaminação. Aleluia, tinha que continuar sendo só a contaminação. Como Jesus disse, o reino de Deus é como um pouco de fermento jogado numa massa que vai levedando a massa toda, é uma contaminação, uma virulência. É uma sementinha pequena que vai entrando, não é algo que chega e alguém torna grande, infla e torna poderoso. O poder da fé está nessa contaminação, nessa capilaridade, nessa virulência, nessa impossibilidade de pontuar um centro de poder. É aí que estava, é aí que era a grande subversão. E a subversão que a subversão do Evangelho sofreu foi a subversão de Constantino. A grande subversão que a colocou num caminho de infindas outras subversões que chegou até os nossos dias, com essa coisa que parece bruxaria, que carrega o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com o Evangelho. A gente olha para um documentário simples como esse, e vê como a igreja é a cara do cristianismo. Nesse sentido, ela se manteve totalmente coerência com esse nascedor. Impressionante. E totalmente divorciada do Evangelho. Aí alguém chega e diz, vamos fazer uma reforma. Eu digo, em quê? Nisso aí? Reforma em quê? O que tem para reformar nisso aí? Para mim isso aí só tem para ser sepultado, esquecido, com muitos perdões a Deus. Senhor, perdoa-nos por termos sido discípulos do estelionato durante tantos anos, temos chamado de igreja, esse império de poder, de ambição, de volúpia, que corrompeu tudo o que havia de bom e de puro, porque os bispos e líderes cristãos oprimidos até então, da noite para o dia, viraram eminências pardas no Império Romano. O documentário não conta, número 1, que ele deu isenção de impostos às igrejas, deu terras, deu dinheiro, locou verbas para todos os tipos de obras, construiu basílicas no mundo inteiro, ele anunciou e saiu construindo. São Pedro em Roma, Basílica da Natividade, Basílica do Santo Sepulcro, aí monastérios no deserto, Santa Catarina, um mosteiro lá no Sinai, espalhando, depois em Istambul, quando virou Constantinopla,
A grande mesquita azul, o templo de Constantino, a glória que ele havia construído para o cristianismo oriental. Não se conta também o fato de que ele continuou cultuando os deuses na surdina, aquele espetáculo público de rejeição, teus deuses, aquilo teatro, mas ele não podia também não lidar com aquela outra dimensão, tanto é que ele deixou para se batizar apenas na véspera da morte. O pai do cristianismo produziu os concílios, Nicéia foi o mais importante, resolveu o problema com o arianismo, que era a doutrina antagônica, desenvolvendo a Trindade. A Trindade cristã, no sentido em que ela está colocada nos nossos credos, é uma construção do concílio patrocinado pelo vovô Constantino. E o filme, nesse sentido, é extremamente simbólico quando faz o cara declamar o credo niceno, enquanto Licínio e o sobrinho estão sendo mortos no Oriente. Esse é o espírito do negócio inteiro que está presente. A gente viu aí que o general Constantino, depois autodenominado imperador, porque ele se autodenominou, é a estrela dessa história. Mas você não acha que o pivô, a figura pivô, não é o escriba? Como é que é o nome dele? O Lactâncio? O Lactâncio? O Lactâncio. Você não acha que ele é o pivô dessa maluquice toda? É um creme lácteo, ele é um creme de... é um Yakult carregado para o intestino do imperador. Ele é que fica gerando a diarreia. Ele cumpre aquele papel do profeta particular, que a gente conhece para todo lado. Qual empresário cristão rico que não tem um profeta particular? Qual o pastor no Rio de uma certa influência que não esteja tentando chegar perto do Serginho Cabral, do governador, para tititi, no Garotinho, tititi, tal, aqui no Lula, em qualquer lugar, lá no Obama, tititi, no Clinton, em todos, em cada um. Se houver um líder poderoso, cristão, ou simpático ou aberto, haverá sempre um Lactâncio, ou 2 ou 10, ou tantos quanto seja necessário em volta. Porque a questão do Lactâncio é simples. O cara pode ser sincero como for. Mas se o diabo tentou o sincero dos sinceros, que é Jesus, e foi uma tentação, imagina um Lactâncio da vida. Chega perto do poder, com um complexo de inferioridade enorme, uma autoimagem desse tamanho, escravo perseguido, crente em Jesus ali de todo o coração. De repente, se torna o escriba do imperador. Começa a escrever as cartas, os ditados, vai ganhando intimidade, vai tudo. Começa a surgir aquela oportunidade de meter o bedelho, o que nenhum crente perde a chance de fazer, né? E aí surge uma situação daquela de conflito, de medo, de insegurança e tudo. O medo dele, do Lactâncio, era que de fato o outro ganhasse, porque com o outro ele não tinha ponte nenhuma. Constantino, pelo menos, já era uma figura estabelecida. Para mim é melhor que Constantino ganhe, então vamos fazer força para Constantino ganhar. Agora, no processo, começam a surgir as mistificações. Quando o meteorito caiu, na mesma hora, a questão foi, como o documentário disse, não é o que foi, é como foi interpretado. Interpretação, olha, Deus te escolheu. Aí é bruxaria contra bruxaria. A de lá, vamos abrir as vísceras do animal e ver qual é o vaticínio. O vaticínio é que o inimigo de Roma morrerá. Ora, o inimigo de Roma é quem está fora, eu estou dentro, então eu sou Roma, eu não morrerei. Vamos enfrentar Constantino. Do lado de lá, outra bruxaria. Olha o meteorito aí, Deus está falando contigo, ele te escolheu. Bruxaria contra bruxaria. Aí o Constantino surta com a ideia, e não é uma ideia mística apenas, é política. Total. Porque o símbolo cristão que lhe é sugerido, de fato é chamado de a cruz de Constantino, mas não tem nada a ver com nenhuma cruz. É um P, um X, depois se acrescentou um S. Mais adiante, as duas primeiras letras para fazer em grego o nome Cristo. E o P, o X, depois o S, porque depois do concílio de Nicéia
se quis acrescentar algo sobre o Espírito Santo e botaram um Szinho lá, para caber naquela simbolização. Só que ela também agradava, se ela desagradava os soldados pagãos, ela agradava uma quantidade enorme de soldados que tinham um prazer cultural e étnico em que a simbolização estivesse vindo de um anagrama escrito em grego e não em latim, de modo que agradava o Império Romano Asiático, da Ásia Menor, o mundo grego inteiro, um monte de outros que se interessavam muito mais pelo que a simbolização com as letras gregas escolhidas significava do que com a proposta que aquilo supostamente traria. E naquele caso não traria era coisa nenhuma, era só um emblema de guerra. E o cara chega afirmando mesmo: eu com a paz, eu com a guerra estabeleci o império e vou dar paz. Tudo dele é a minha espada para te dar paz. É a antítese do príncipe da paz. Mas foi o que prevaleceu na história do cristianismo. O cristianismo é isso aí. A história toda, as cruzadas foram isso aí. Até, coincidentemente, a cruz das cruzadas, usada nas cruzadas, foi a de Constantino de novo, que acabou se transformando o símbolo da ação cristã militarizada no mundo até hoje. Quem inventou a Guerra Santa também foi o Constantino. Não foi Maomé. Maomé já é um discípulo de duas vertentes. Ele pegou o que havia do judaísmo, com o qual ele tinha uma relação étnica pela via de Abraão e Agar e Ismael, e de um outro lado, o cristianismo constantiniano só tinha 300 anos, mas estava mandando ver. E ele absorveu esse elemento etnicista da história judaica, o Maomé, história hebreia, e o modus operandi cristão, constantiniano, da Guerra Santa, da espada, do poder. Sincretismo, né? O sincretismo, o islamismo é um sincretismo judaico-cristão, com um modus operandi extremamente cristão. Da espada, de vamos tomar. Hoje a gente fica aí chocado com os homens-bombas, islamismo, essa coisa toda, essas radicalidades nasceram aí. É tudo fruto do que o cristianismo semeou como modus operandi. Hoje, essa sociedade ocidental politicamente correta, bonitinha, cheirosa e aviadada, reclama dos homens-bomba sem ter a menor noção do significado histórico de como foi que essas coisas foram produzidas. Hoje é o Maomé que é acusado, ou o Islã que é acusado de produzir a famosa, o Jihad, a Guerra Santa. Mentira! Isso aí foi uma produção constantiniana no Ocidente. E a gente podia falar milhares de outras coisas a respeito. Eu não sei o que bateu no coração de vocês ao assistirem o documentário. Deixei vocês aqui quietos, fui lá dentro um pouco. Enquanto isso, nosso amigo Tony deu uma morgada ali porque a dor bateu nele de novo. Ele está dando uma aquietada, fica em paz, meu irmão, tá bom? Mas e aí? Eu não sei o que o pessoal está perguntando, não sei se estão perguntando nada. Bom, algumas perguntas não exatamente sobre o tema. Alguns querem saber se vai estar o vídeo disponível e tudo mais. Aqui dentro do... Mas está dentro do próprio programa. Do próprio programa, está dentro do corpo do programa. Mas nada aqui representativo como pergunta para o assunto. O Tonha fez algumas anotações, mas que eu acho que já explicou quando começou a comentar, né? Eu ia te perguntar o seguinte: o que a Igreja Católica hoje diz acerca de Constantino? Você tem alguma... A Igreja Católica se vincula a Constantino. Ela não pode não se vincular. Ela está no prédio que o Constantino construiu, na sacada do Constantino, no trono de Constantino, com as pompas de Constantino. A Igreja Católica é o Império Romano. Mas ela não tem essa visão crítica. Atualmente, Sim. Para dentro ela tem como história, mas ela nunca vai transformar isso num projeto de autorregeneração, jamais. Se fosse um tiro na cabeça, não era nem no pé. Quer dizer, ontem eu estava vendo esse documentário e pensando, né, no meu querido Leonardo Boff, que foi o profeta anti-establishment católico na década de 80 no Brasil. Esperança mundial
de renovação católica. Teologia da Libertação. Da Teologia da Libertação. Aí o Ratzinger, que hoje é Bento XVI, que então era o chefe da Santa Inquisição, da Congregação para a Manutenção da Fé, a Saúde da Fé, o chamou lá por ordem do Papa. E o Boff foi. E foi tratado com aquela delicadeza perversa da religião e recebeu a ordem de ficar calado e nunca mais falar na Teologia da Libertação até a Segunda Ordem. E aceitou. Assim, a coisa mais extraordinária para mim foi ele ter aceito. Porque ele conhece essa história. Ele sabe essa nascente toda. Mas vocês vejam como isso é poderoso. Por mais lúcido e historicamente que o cara seja, mas às vezes a alma dele está vinculada a uma experiência religiosa, cultural, espiritual, que é mais forte do que a consciência dele. E aí chega lá um carinha como Ratzinger, que é um Constantino redivivo, que é a continuidade do Império Romano contra o qual a Teologia da Libertação dizia lutar. Qualquer Império Romano em qualquer lugar, a Teologia da Libertação lutaria contra. Ela não calaria a boca, exceto para o Império Romano falando em nome de Jesus. Aí faça silêncio, o cara faz. E a alternativa é depois deixar de ser sacerdote católico, não para abrir a boca e sair brigando com essa loucura que está aí, mas para ficar praticamente num silêncio. Até então Leonardo tinha uma voz mais ativa? Infinitamente mais. Ele praticamente, em relação ao grito profético dele, ele morreu quase. Ele virou um palestrante de temas quânticos, bonitos, ou ambientais, ou de espiritualidades da linha da nova era, mas ele perdeu aquela pegada. Aquela vontade de luta e de enfrentamento, morreu. Até porque me parece que com a morte do comunismo, do ponto de vista da sua manifestação histórica mais poderosa, no meio da década de 80, houve um esvaziamento da Teologia da Libertação, o que também demonstra que ela estava muito mais baseada na ideologia marxista do que na motivação da fé. Se fosse na motivação da fé, poderia ter caído o muro de Berlim, a União Soviética acabada, a coisa toda teria continuado. Mas o instrumento que ele se utilizava era também um instrumento constantiniano, no sentido de dizer que ele era apenas mundano, humano, secular, historicamente fruto de uma produção da contingência do momento histórico e da vontade humana. Nada a ver com a mediação da fé. O fato, gente, é que a discussão sobre se existe a necessidade de uma nova reforma é inócua. Inócua, total. Não faz nenhum sentido. Ou a gente se converte, esquece essa porcaria toda, puxa a descarga, volta para o evangelho puro e simples e diz como Lutero disse, embora, como eu já tenha dito, ele mesmo não tenha conseguido tocar adiante o projeto e o processo. Mas existencialmente ele fez a confissão correta. Eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é a única fórmula existencial possível. Agora, isso tem que ser praticado não apenas na existencialidade, tem que ser praticado como um zeramento de compromisso nosso com que não seja evangelho na história. O que implica em reconhecer e conhecer essa história muito bem como história, justamente para poder abandoná-la com toda a consciência histórica, com a certeza total de que é uma história anti-evangelho. É uma história apocalíptica essa do cristianismo. É a história da grande meretriz na Terra. É a história do falso profeta na Terra. É a história dos anticristos que saíram do nosso meio disfarçados. É a história do cristianismo. É o pior inimigo do evangelho na Terra é o cristianismo. O pior. Eu vi o pastor Eli, naquela carta lá, apavorado com os islâmicos, sem perceber que, meu Deus, eles não são um problema nenhum se eles estiverem vindo. Se o mundo árabe todinho mudar para cá, aleluia, fica fácil para a gente evangelizar.
Agora não, é porque nós não temos nada o que dizer, nós sabemos que não temos Jesus em nós como movimento histórico, sabemos que nós só representamos um poder e uma potestade e não o Evangelho, e sabemos que a outra potestade é mais valente, é mais poderosa, e esse que está aqui dentro da casa não é o mais valente, é só um bichinho amarradinho, aí está com medo dos outros que estão vindo com 7 poderes mais. É exatamente o momento que a gente está vivendo. Falta total de Jesus na história inteira. De experiência com Deus, de consciência do Evangelho, de destemor, de ousadia, de dizer não, esse pacote é anticristão. Leva o nome de Jesus, leva alcunhas, tem simbolizações, apelidos do Evangelho, mas não tem nada a ver com Jesus. E isso é coisa simples de entender, porque o diabo chega a Jesus com as escrituras, meu Deus. Chega com o Salmo 91, pois está escrito. O que a gente está vendo aí é o pois está escrito deturpado. E tem gente que ainda fala que você está metendo pau na igreja. Não, eu estou metendo pau nesta igreja de Constantino. Num dia, logo, amigo, os céus vão se abrir, a gente vai estar diante da eternidade, eles vão ver quem é que falava em nome de Jesus e em nome do que fosse igreja. Eu não estou nem aí, logo, todos nós vamos estar diante da luz eterna. E nós vamos ver o que era verdade e o que era mentira. Cativo a essa certeza que eu ando, desassombrado e dizendo, essa igreja que está aí é bruxaria, é macumba, é diabo, é irreformável. É mais fácil converter o candomblé, reformar a umbanda que embanda, do que o cristianismo. O cristianismo é para ser abandonado. Se alguém quiser de fato fazer aquele caminho simples que Paulo diz, receio que Satanás vos engane, como enganou a mulher, afastando-vos da pureza e da simplicidade devidos a Cristo Jesus. E foi o que aconteceu. Logo virou pompa, cada bispo virou rei, os apóstolos são os poderosos, e nós voltamos para um período constantiniano como poucas outras vezes na história aconteceu de novo. E aqui no Brasil nós estamos em franco processo constantino-macediano, com as repercussões disso, criando já há algum tempo o mesmo surto de poder, de domínio, de controle. Você veja, as eleições estão vindo aí ano que vem. Já está todo mundo mobilizado, a igreja inteira escolhendo seus candidatos, em quem que vai apoiar, quais são as bandeiras que vão defender. E as profecias que rolam nessa hora, não é? Os profetas que grudam nos caras igual carrapato, começam a dizer, você é o homem, você é o cara. Os lacães. Os lacaios, que de fato o nome é lactâncio. Os lactâncios estão todos aí. É a história do cristianismo, é a história contemporânea, revivida com as suas atualizações. Só não enxerga quem for cego ou moco de audição. O que você ia falar, Tony? É uma pergunta, Caio. Quando eu me converti, o que eu mais ouvi na Assembleia de Deus, uma das coisas que eu mais ouvi, foi que eles não eram como a Igreja Católica. Porque eram protestantes. Eu tive que aprender o que era ser protestante. Depois que eu fui para Maranata, eu continuei ouvindo essa jactância, só que ela aumentou um pouquinho. Nós não somos nem como a Igreja Católica, nem como as demais igrejas evangélicas. Mas o que eu vi nas duas, eu vi o que estava acontecendo aqui, mas eu não sei pelas outras. Então te pergunto pelas outras. Nesse filme... você que disse que Leonardo Boff foi chamado Cala a Tua Boca. E calou. As igrejas evangélicas procedem assim também com aqueles que claro. Tem um pouco... Vem, cala a tua boca, é tudo igualzinho. Não tentaram calar a tua? Quantas vezes? Pô, tá todo mas mundo. eu respondo por duas só, tô falando. Mas é o mesmo espírito, meu irmão. É a mesma coisa. Fica até pior. Tem assassinato também. Aí não tem assassinatos para todo lado?
O credo niceno não está sendo falado enquanto Licínio está sendo assassinado? Sim. O Pai, o Deus eterno, o Filho, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Espírito Santo, a Santa Igreja, e o pau cantando, o sobrinho morrendo, o Licínio morrendo, e vai, só canalice o tempo todo para todo lado. Isso aqui é uma pílulazinha da canalice global da história. Então, reforma é só para dizer que não é igual, mas é farinha. A própria reforma aconteceu na base da espada também, meu irmão. Não teve nada romântico ali, não. Nada romântico. O Lutero traduziu o mais rápido possível as escrituras da Vulgata Latina para o texto alemão popular para ver se diminuía o morticínio no campo. Os principados germânicos dando força a ele, estavam dando força a ele não por amor a Jesus, mas para se verem livres do peso e do tacão do Vaticano. Era só questão de vamos aproveitar a oportunidade para tornar o nosso poder mais autônomo em relação a Roma. Mas a própria reforma não aconteceu sem muita morte. E não só morte casual de guerras e conflitos, choques no campo, isso e aquilo, mas mortes consentidas, pensadas, como por exemplo no tempo do Calvino, não sei se vocês sabem, mas após estar pregando em Genebra há algum tempo, chegou lá um indivíduo que inflamou com uma doutrina diferente o conselho de anciãos da cidade. A essa altura Genebra estava muito misturada, o que era corpo da igreja com o que era a gestão da cidade, tinham se fundindo. Tanto é que Calvino foi uma das figuras mais importantes de Genebra até no sistema bancário, determinando a estabilidade do sistema de juros, até quanto se podia cobrar de juros sem ser avareza. Ele participou como uma espécie de supra-gestor, de supra-prefeito, da condução da cidade toda. Até que chega o Servetus com essa ideia que relativizava o poder dele, e ele foi expulso da cidade e ficou alguns anos fora. Até que ele volta. Quando ele volta, há um embate público para ver quem de fato seria a pessoa que carregava a verdade de Deus, se Calvino ou o outro. E aí nesse debate público foi considerado que Calvino ganhou o debate. E quem perdesse iria ser morto na fogueira. E como Calvino ganhou, a cidade voltou para ele não seria morto na fogueira, o outro é que iria para a fogueira. Aí a dor do coração dele em ver o outro ir para a fogueira, disse, não, a fogueira é uma morte muito dolorosa, vamos passar-lhe a guilhotina, que é mais misericordioso, é mais rápido. Mas a melhor solução ainda é morte, quando o espírito ainda é o do cristianismo. Eu não estou dizendo que não houvesse Jesus nessas pessoas, ao contrário. O que eu estou dizendo é que o contágio da cultura, do cristianismo, desse odre velho e podre, é tão poderoso que o vinho bom que você puser ali dentro vai avinagrar. Não dá nesse container, o que você puser estraga, meu irmão. É irreformável. É o que eu estou dizendo, é a minha convicção total. Apesar de 95 teses, é irreformável. Não, as 95 teses, você já as leu todas, são extremamente tolas. São bobinhas. Elas poderiam ser revolucionárias naquele momento em que abrir a boca contra a Igreja Católica era uma desgraça. Mas do ponto de vista do significado delas, em relação à proposta do Evangelho, elas são as teses que dizem não, não, não para a bruxaria. Ela diz não para a bruxaria, faz poucas afirmações sobre o sentido real das coisas. E depois elas se transformaram numa bula para o protestantismo. Por isso é que o protestantismo só diz não, não e não. As teses são não, não e não. O protestantismo foi um movimento antitético em relação à Igreja Católica, foi o que eu disse. Ele tinha um protesto, mas não tinha uma proposta. E virou esse movimento que é bem retratado pela carta do pastor Batista que eu respondi. Vamos nos defender que eles estão chegando. Vamos nos defender. Esse é o pânico. Tomamos algum poder, temos alguma estabilidade, vamos segurar o nosso feudo.
ainda é o espírito constantiniano que está presente em todas essas coisas. No movimento de batalha espiritual, há 20 anos atrás, era um movimento de batalha espiritual constantiniana. Era para tomar o poder na cidade. Assim, quantas vezes eu vi aqui o Robson Rodovalho, na década de 80, orando aqui nos eventos aqui de Brasília, pedindo a Deus que desse à igreja soberania sobre o Brasil. O que é soberania sobre o Brasil? É poder político sobre o Brasil. Por isso ele foi coerente com a oração que fez e se candidatou a deputado federal e já declarou que o sonho dele é ser governador do Distrito Federal e que o grande sonho dele mesmo é ser presidente da República. E o Macedo tem o mesmo sonho, não para si. O Macedo é mais esperto, ele prefere ser eminência parda de um presidente do que herdar os problemas de um presidente da República, é muito mais esperto que a maioria. Melhor do que ser imperador é mandar nele. Então, o Macedo tem tudo menos idiotice na cabeça do ponto de vista da arte da guerra. Ele é maquiavélico e esperto como ninguém. Está anos-luz na frente da moçada, do Rodovalho da vida, que quer ser Constantino. Ele não, eu prefiro ter Constantino no meu bolso. Eu prefiro ser o Macedino da história e ainda poder pregar com a tranquilidade que outros mataram, eu não. Mas você perguntando, é tudo igual? Eu disse, tem até morte entre nós. O que tem de gente mandando matar dentro da igreja evangélica não é moleza. Tem campos da Assembleia de Deus, por exemplo, de Madureira, disputados a tiro, a tapa, a morte. Ninguém me disse isso, eu vi. Eu vi. Os líderes da Assembleia de Deus de Madureira sabem o que eles fizeram na década de 80 e boa parte da década de 90. Como teve gente torturada para assinar a transferência de campo para o Manel Ferreira, para outros, conforme ele mandasse. Houve templos invadidos, ele chegava lá com seus capangas armados, levava o pastor, como levou um deles para o porão da igreja, amarrou e mandou bater no cara. Ele mesmo não toca, né? E essas mãos nunca tocaram em ninguém. Se eu nunca mandei matar ninguém, a gente só envenena. Ou bota alguém para dar uma trombada no carro do sujeito, cair num despenhadeiro e depois liga para a mulher dele, ó, o carro do teu marido caiu no despenhadeiro, se ele não assinar o campo transferindo os 50 mil membros para nossa jurisdição, quem vai para o buraco é ele. Coisas desse tipo. E quem conviveu nos intestinos disso só diz que eu estou falando em verdade pela sua mentira. Porque eles sabem. Todos eles sabem. Sim, eu fico na frente aqui dessa moçada toda. Pode botar presidente desses campos todinhos, esses líderes dessas denominações todos, com os quais eu tenha convivido, eu digo na cara deles, um por um, o que eu sei que eles fazem e aprovam e aplaudem, ou no mínimo viram as costas e dizem, não estou vendo nada, só para depois voltar e dizer, ai, que pena que aconteceu. Mas é o mesmo espírito diabólico. Pior que é de covardia, né, Caio? É constantiniano, é poder, é império, é domínio, é surto, é narcisismo, é hipocrisia. Você não teve que apartar uma briga lá do César com o Rodovalho na época que eles... Não foi briga de fato, porque nenhum dos dois tem peito para partir um para cima do outro. Antes até tivessem, era mais macho o negócio. Mas era repartição de bens mesmo. Uma história longa. Mas o fato é que o que a gente assistiu aí retrata de maneira idêntica o espírito que prevalece entre nós, que se institucionalizou, que é o cristianismo. Então tem gente que fica achando que eu sou radical quando eu digo que essa sigla não serve. Número um, ela não é bíblica, ela não está em lugar nenhum, ela é um ismo, e a Bíblia não tem ismos. O Novo Testamento não tem ismos. O Evangelho não tem ismos, só tem dades. Qualidades, aquilo que carrega qualidades, não tem sistemas. Ismos são sistêmicos. Não existe isso no Evangelho. É o cristianismo, é o sistema de Cristo. O sistema de Cristo é um sistema político, econômico e imperialista e que se transformou na ambição e no surto de todo líder cristão.
todo líder cristão, não importa seja católico, católico romano, ortodoxo, grego, russo, copto, protestante, reformado, evangélico, pentecostal, neopentecostal, seja o que for, todo mundo quer um trono. Todo mundo quer um trono. Todo mundo quer poder, todo mundo quer um império. Reino de Deus é império na consciência dessas pessoas. Porque o reino de Deus segundo o Evangelho é pequenino. O reino de Deus segundo o Evangelho é virulento. Não vem com visível aparência. É tudo que ninguém quer. É dentro de vós. Aí não querem. Os caras querem o arco de Constantino. É a torre, é o poder, é Babel. Não entenderam ainda que é todo mundo filho de Babel. Todo mundo filho da grande Babilônia, que é a construtora das torres. Marquemos na terra o nosso nome. São Nimrodes. É o espírito de Nimrod, é o espírito da civilização de Caim que está presente em Constantino, no cristianismo. E a gente fica aí achando que isso pode ser reformado. Essa é a profundidade da minha incredulidade, é essa. Toda a fé no Evangelho, nenhuma fé nem relação com o cristianismo. O cristianismo eu reconheço como um dado histórico. Pior do que o islamismo, porque é praticado supostamente em nome de Jesus o tempo todo e para exaltar a glória de Deus. Pior do que qualquer outra crença, por mais radical que seja, é essa, a do cristianismo. E ela não vai acabar. Tem gente pensando que vai acabar, não vai acabar não, ela só vai se esvaziar de poder político em vários lugares do mundo, em alguns outros ela vai ter reavivamento de poderes. Por exemplo, aqui no Brasil, o poder do cristianismo está longe de acabar. Faz só 20 anos que esse surto ganhou esse poder todo. Eu simbolizo o trono constantiniano no Brasil pela aquisição da TV Record. Essa é a simbolização, é a Batalha de Crisópolis. Que a Globo estava lá do outro lado e está aqui a Batalha Globo com a novela Decadência e a Record com a decadência da novela. A Batalha de Crisópolis. É a simbolização dessa macedonização, dessa constantinianização que tomou conta de tudo e que é um surto de poder que ninguém segura e começou há pouco tempo e não vai terminar logo. O grande sonho, a grande ambição, que eu não sei se os religiosos evangélicos brasileiros conseguirão, mas é o sonho, é fazerem um presidente da República, um Constantino Na evangélico. época que eu participei da Universal, eu não tive o contato de ouvir do Bispo Macedo, mas dos bispos ele eu ouvi. Eles me falavam, o sonho de Macedo é quando ele colocar o presidente. Enquanto ele não estabelecer um presidente para ele não vai descansar. Ele me falou a Globo isso. já desbancou, né? Ele se tornou, a Record para mim é só uma tudo que ele lutou contra, ele se tornou, é a Globo. E para mim muito piorado. Alguns programas, mas uma versão pior do que a De Globo. mim eles não têm um ponto de audiência sequer. Eu sou radical mesmo, o pessoal pensa que eu não sou não. Eu nem assisti, eu assisto, eu nem passo, eu não dou nem a minha audiência, não dou nada. Porque se eu não concordo, meu amigo, eu não concordo, eu não barganho. No dia que eu meti encasqueto com uma coisa e que ela entra em mim, eu não tomo mais nem gotas daquilo ali, acabou. A minha moderação é em relação àquilo que não faz mal, que pode ser controlado. Mas eu não tenho moderação com veneno. Veneno eu não lambo. Não dá para dar uma lambidinha no veneno. Eu não vou comer baiacu japonês. Eu não confiaria no chefe para tirar o veneno todo. Porque se deixar um pouquinho você morre, só para sentir uma tremidinha de jambu na boca, eu como jambu da minha terra, que treme a boca e não mata. Dá aquela ardênciazinha. Mas ficar brincando com veneno, eu não gosto. Eu não nasci para brincar com veneno. Especialmente veneno espiritual, que é sutil, que vem assim em nome de Jesus, com esse símbolo tu vencerás, de Cristo. Cristo é um termo vazio, significa ungido, pode ser qualquer um. O Ciro Grande foi chamado de Cristos,
de ungido no Velho Testamento. Tantos outros foram. Para ser o Cristo de Deus, tem que ser Jesus de Nazaré, com o espírito do Evangelho. Se vestir a túnica do imperador, vira diabo. E Constantino considerado já o 13º. Apóstolo. E é dessa sutileza que você falou que eu estava assistindo e interpretando o filme, né? Uhum. Eu estava vendo qual era a percepção, tentando imaginar a percepção dos cristãos naquela época. Não tinha uma história para trás para poder fazer uma analogia prévia para saber se será que nós estamos repetindo aqui a história, estamos sendo enganados? E muitos, com certeza, né, apoiaram. E eu acho que o grande negócio de fato foi esse, porque era uma política. E quando teve os cristãos já eram uma massa, uma multidão. Quando Constantino recebeu o apoio, viu que aqui está um negócio, né? E além do que, os impérios esfacelados, o único grupo coeso era o grupo de cristãos. E em segundo lugar, quando ele instituiu que o cristianismo era de fato a religião oficial, foi um golpe no golpe, ele foi devagar. Quando ele fechou o golpe, conclusão, os outros todos que eram pagãos, adoradores de outros deuses, cujos deuses estavam desmoralizados pela vitória do Deus de Constantino nos campos de batalha, é guerra de Deus contra Deus, é outra coisa pagã, é macumba de campo de batalha, macumba militar. Então o descrédito desses outros deuses tinha crescido. E o crédito do Deus militarizado de Constantino tinha aumentado. E como os cristãos eram os que recebiam todas as benesses do império, veio aquela horda de pessoas inconversas virando cristãos. Quero me batizar, a conclusão inchou, inflacionou da noite para o dia, deteriorou a coisa inteira, aí começou o sincretismo. Porque até então não era um sincretismo explícito. Era ideológico. Vamos usar o nome de Jesus, as simbolizações de Jesus, com o veio de dominação política do Império Romano. Depois de um pouquinho de tempo, aí começam as assimilações, aí vem as incorporações do culto a Mitra, aí vem as incorporações do culto a Cibele, não é? Dos sincretismos já egípcios que tinham se grequificado e já romanizado, entraram no cristianismo. Aí começou um processo de assimilação que nunca parou nunca. O cristianismo é um grande sincretismo. Um sincretismo que não parou de agregar valor de perversão a si mesmo. O melhor livro que eu já li a esse respeito é do Jacques Ellul, chamado Subversion of Christianity, que ele faz um inventário, mas um inventário que morre cedo. Morre na avaliação que ele vem fazendo histórica aí pelo início do século XX, com o marxismo e o comunismo entrando já no sincretismo de um outro lado do cristianismo e já depois no iniciozinho da teologia da libertação. Aí ele para. E ele não teve acesso ao que aconteceu a essa banda do Ocidente onde a gente vive, em que a manifestação do sincretismo ganhou um poder de renovação do sincretismo pré-reformado, medieval, católico, no auge da Idade das Trevas. É o que a gente está assistindo sendo implantado de novo entre nós, sob o nome de Jesus, sob os auspícios dessa fé pentecostalizada, e que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Chamado de evangélicos. Esse é o estelionato. É a brincadeira. Quando eu falei dessa percepção, né, da época, transportando isso para hoje, e o documentário, eu fiz uma pequena modificação. Olha só, se a gente pegasse hoje esse filme, mudasse apenas alguns nomes, e para alguns nem precisa, e botar algumas figuras, e não precisa ir longe, e assiste aqui. Com certeza eu ia ouvir alguns assim, glória a Deus. Aleluia. O Senhor, se você pusesse Constantino de paletó e gravata, tirasse dos prédios romanos, dos customs da época, vestisse todo mundo com as roupas da modernidade, com os elementos relacionais da modernidade, tudo que é crente já está dizendo aleluia, glória a Deus, porque o software dos crentes já está preparado para dar glória àquilo que é abominação diante de Deus. Essa foi a minha
E Olha entrada da que você tá glória é o que é falando, hein? abominação diante Olha de o que Deus. você está falando. Não, é o que pesado, Jesus disse. Não, eu sei. Olha, repete para nós. O que eu estou dizendo é que o software dos crentes já está preparado nesses 1.700 anos para sempre dar glória ao que seja abominação diante de Deus. Se chegar com uma coroa de poder, será ungido. Aleluia. E a gente dá a bunda, se for o caso. Desculpem as senhoras e os meninos, os marmanjos ouçam, foi isso que eu falei, é o que vocês fazem o tempo todo. E não fiquem escandalizados, porque quem está acostumado a levar há muito tempo já tem que estar meio dormente. A minha expectativa é que o seu coração se reacenda, que haja algum tipo de conversão, porque eu não tenho mais palavras. O meu português acabou, a minha capacidade de expressão terminou, eu não sei mais o que dizer, simplesmente para dizer, pelo amor de Jesus, acordem e vejam que nós estamos cozinhando no caldeirão da bruxaria perversa do diabo, sob os auspícios do nome de Jesus, o que nada mais é do que o que Jesus mesmo profetizara, o que os apóstolos disseram, o que o Apocalipse retrata e a gente não enxerga. Essa é a agonia, esse é o desespero. E se alguém quiser achar que eu estou doido, me julgue doido. Deus, o Senhor, está dizendo, meu filho, eu amo a tua lucidez. Olhe bem nos meus olhos. Se você acha que é um olhar de um enlouquecido, saiba, na minha lucidez eu sei que eu estou refletindo o olhar da luz de Jesus e do Evangelho no que diz respeito a dizer a você que nós todos temos vivido num engano irrecuperável e quem tentar maquiar o diabo vai dormir com a bruxa, fazer amor com o cão e gerar filhos encapetados. Foi o que o cristianismo gerou. Isso não tem cura, não tem reforma. É para sepultar, morrer, largar. Sai do meio dela, povo meu, enquanto é tempo, enquanto você tem alma. E anda no caminho simples de Jesus, porque não tem alternativa. Gente boa de Deus, eu acho que nós já passamos da hora. São 11h35. Peço a você perdão, houve um problema técnico hoje aqui no início do programa. A gente começou, eu fiz aquela primeira introdução, chamamos o documentário, aí nós verificamos que estava havendo um problema no servidor. Estava entrando no ar no site, no Screen Player e nos blogs, mas não no site da VMV-TV. Aí a única solução foi restartar tudo, houve um problema lá no servidor, refazer as conexões, por isso a gente teve que recomeçar. Mas você que queira assisti-lo por inteiro, sem nenhuma parada, recomende aos seus amigos que vejam às 15h e às 21h. E eu espero que muita gente faça isso. E para você que fica com pruridos e nos ouvidos quando me ouve dizer que tem gente levando um tarugão desse tamanho e que fica escandalizado, é isso mesmo que eu estou falando. Eu já cansei de usar outros termos. Meu português é bom, graças a Deus, é excelente. Não me faltam verbos nem substantivos, pela misericórdia de Deus. Eu já os usei todos nesses quase 40 anos e ninguém acorda. Parece que chegou a hora de fazer como Ezequiel disse. Vocês gostam dos egípcios? As mulheres de vocês amam os egípcios? É porque eles têm membros do tamanho de membro de cavalo. Eu estou usando a linguagem do profeta Ezequiel para ver se, com a analogia tão nojentamente escandalosa, a gente acorda. Para ver o tamanho do nosso fetiche. E para ver para que nós temos nos ajoelhado e para quem. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorais, é se puseres a cara no chão e o bumbum para cima e deres glória a Deus. Deus aí, de acordo com Lactance, que chegou a dizer no campo de batalha, se Deus não falar com ele, pode deixar que eu o convenço. É a estratégia do cristianismo endiabrado. Se Deus não falar, não tem problema. A gente faz a cabeça, a gente faz acontecer. É nessa da gente faz acontecer que a gente fez acontecer essa desgraça. Esse anticristo que está entre nós, que sempre tem estado, e que não me admirará se ele for a grande preparação para o caminho daquele que virá. E eu quero conversar sobre isso amanhã, porque amanhã eu quero apresentar a você uma outra simbolização de anticristo. O nazismo satanizado. Um documentário do History Channel, ou é do Discovery, eu não me lembro, também de 40 minutos,
sobre a documentação farta que hoje se tem. National. Comprovação, acho que os National, três é. fizeram. Eu não sei qual dos três eu gravei para trazer amanhã. De comprovação documental de como todo o processo nazista foi um processo animado por ocultismo, satanismo, não de um, não de dois, mas de muitos, de milhares, de milhões, numa convergência que já precedia o Hitler. O Hitler se tornou a grande simbolização e o grande Constantino daquele movimento. Prepare-se, amanhã de manhã nós vamos conversar sobre essa conspiração nazista e você diz, bom, mas isso acabou? Acabou nada. Constantino acabou? Está aqui, Constantino. Nós vamos só ver, a tarefa é mostrar como essas coisas só mudam de roupa, só mudam de linguagem. Mas é um espírito, é o mesmo diabo, é a mesma perversão, é o mesmo inimigo, é o mesmo anticristo, é o mesmo espírito antivida, é o mesmo engano. O mesmo. Satanás não se divide contra Satanás, ele apenas muda de roupa e de máscara. Então que Deus nos proteja do engano em nós. Não é de quem quer que seja. Se o mundo muçulmano inteiro mudar para o Brasil, no que me diz respeito, vai facilitar a proclamação das boas novas. Enquanto as leis garantirem que nós não teremos conflitos armados e que eles têm o direito de dizer o que eles quiserem e eu de pregar o que eu queira, sinceramente, eu sou mais eu em Cristo, deixa vir, que a palavra está aí para ser ganha. Quando eu digo eu sou mais eu em Cristo, não é nenhuma confiança em homem, não. É no Evangelho. Minha vida em Jesus carrega a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sou igreja em Cristo, você também, não estou com medo de nada, nem da morte, nem do inferno, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Esse pânicozinho é do Constantino enfraquecido. É o Constantino dizendo, quem vai segurar? A gente já matou tanto para lá que agora eles estão chegando aí. Mas não tem nada a ver com o Evangelho, com o Espírito de Deus, com a alegria da simplicidade de Jesus. E só concluindo mesmo com uma questão que você colocou e não foi respondida, que era, fico imaginando aqueles cristãos que não tinham a história que a gente tem para avaliar, como é que eles se sentiram? Eles se sentiram privilegiados, porque a perseguição iria acabar e a bonança ia chegar. Mas eles tinham referência, eles tinham Jesus. É a única que eu tenho. Conquanto haja 2000 anos de história, a única história propositiva que eu tenho para seguir é de Jesus. Ele disse, vem e segue-me. Nem a ninguém mais. E Jesus disse, entre vós não é assim. De quem cobram os reis da terra impostos? As autoridades. O que Jesus bateu nisso? Dá a Deus o que é de Deus e a César. O Evangelho é o tempo todo um desprezo a esse poder. Ao do dinheiro, ao poder político, à manipulação, às pompas gloriosas. O que é glorioso, exaltado diante dos homens, Jesus disse, é abominação diante de Deus. Então, se você quiser ver onde estão as abominações, veja o que os homens chamam de glória, de sucesso. Aí é que habita a abominação aos olhos de Deus. Se você quiser ver aonde Deus chama de glória, veja onde os homens dizem que não há glória. É o rico e o Lázaro. A glória dos homens vai para o inferno. O Lázaro vai para o seio de Abraão. Ninguém tem que escolher estados mendicantes. A gente tem que andar na simplicidade da vida. Ninguém tem que pedir pobreza, miséria, desgraça. A gente tem que trabalhar, ganhar vida com honestidade, com bom senso, com coragem, com vontade. Se puder progredir de maneira simples, sem atropelar ninguém, o faça. Seja generoso. Mantenha o dinheiro como meio, nunca como fim. Nunca ame o dinheiro, porque se você o amar, ele vai endiabrar a sua vida. Nunca se torne ambicioso pelo bem material. Se você o ambicionar, ele se tornará o dono da sua alma. Bondade e misericórdia me seguem, porque eu sigo o pastor. Mas se eu não seguir o pastor e buscar as bondades e as misericórdias, até as bondades e misericórdias me pervertem. A minha única garantia de não me perverter é se eu só seguir o pastor.
Do contrário, tudo será perversão. Até as melhores virtudes da fé são pervertidas quando elas são feitas por elas mesmas, buscadas por elas próprias e não por causa do nosso vínculo com Jesus. É simples assim. Tudo pode virar diabo se o reino de Deus não vem em primeiro lugar. Se a sua justiça não vem em primeiro lugar, tudo mais endiabra a gente. É só uma questão de tempo. Tem gente me achando radical. Eu cheguei aonde eu queria na vida. Daqui não tem um retrocesso. Só posso lhes garantir que a minha radicalidade irá daqui adiante. Tanto mais quanto o Evangelho me seja revelado na sua significação em Jesus, eu não estou oferecendo dentro de mim resistência nenhuma e dizendo amém. Se doer, doeu, gostarem, gostaram, se me empobrecer, me empobreceu, se me deixar nu, me deixou nu, tanto faz. Eu, de fato, não quero nada que não seja tão somente o Evangelho de Jesus. O que passar disso seja anátema e maldição. E no cristianismo de Constantino, tudo está aquém disso, tudo está para além disso. O que só não há lá é o Evangelho. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E que o Espírito de Deus nos ilumine e nos salve dessa cegueira histórica, desse véu de incredulidade que está posto sobre nós, de tal modo que o príncipe deste mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos, incrédulos cristãos, incrédulos do cristianismo, e pela via desse cristianismo endiabrado, que é o único que existe, que Jesus não criou cristianismo nenhum, o nome de Deus tem sido blasfemado na terra por nossa causa. Vá dormir com este barulho, ou então cesse todo o barulho, abrace a serenidade da paz em Jesus, faça a sua ruptura, escreva as teses no seu coração, vá para a rua vivê-las e não negocie mais com o que está posto e que não está fundado na pedra de esquina que é Jesus. A pedra de esquina do cristianismo é Constantino. A pedra de esquina do que nós temos entre nós é o cristianismo. Aí eu pergunto, existe reforma em quê? Você quer fazer ajustes na túnica do diabo? Faça bom proveito. Eu não sou alfaiate desses serviços. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.